Rádio Rural de Natal, a rádio da família, bom dia! Eu sou Cacilda Medeiros e nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 2 de fevereiro de 2025. E hoje nós temos um convidado que sempre que ele vem aqui, assim, eu particularmente acho bom demais porque ele tem muita história para contar e hoje então é realmente muita história para contar. Nós vamos receber aqui hoje no programa Aprendendo com a Igreja o padre José Freitas Campos, Padre Campos, tão conhecido aqui em nossa arquidiocese e além da nossa arquidiocese, Padre Campos que está celebrando 50 anos de sacerdócio, celebrou ontem, dia 1º de fevereiro. Padre Campos, bom dia, uma alegria estar com o senhor aqui hoje no programa, nesse momento tão feliz, tão festivo. Bom dia, Cacilda. Bom dia, povo de Deus espalhado por este território da Arquidiocese de Natal, do Rio Grande do Norte, ouvintes da 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Feliz e santo domingo para todos e todas. Pois é, Padre Campos, além de Padre Campos, né, nosso arcebispo emérito, Dom Jaime Vieira Rocha, também celebrou neste sábado 50 anos de sacerdócio. Também tem o padre Antônio Cassiano, né? O padre Antônio Cassiano. Falecido há 3 anos. Falecido há 3 anos. Que os 3 da mesma turma foram ordenados juntos. Juntos em Natal. E Dom Canindé Palhano, que celebra hoje, dia 2, 50 anos. Que foi ordenado em sua terra natal, São José de Mipibu. No dia 2 de fevereiro de 1975, né? Pois bem, Padre Campos, então antes de tudo, parabéns, né, por essa data tão significativa. Ele entrou aqui no estúdio brincando, dizendo assim, 50 anos de sacerdócio só se celebra uma vez. É verdade. E eu peço de todos que nos escutam, que nos acompanham, o presente continua. Padre, qual é o presente que o senhor quer? A oração de vocês. É o grande presente que faz a gente caminhar. A oração de todo o povo de Deus, espalhado por toda a Arquidiocese de Natal, pela Diocese de Mossoró e Caicó, porque tem gente que tem contato, convivência com a gente. Então, lembre-se de colocar nas suas orações ao menos uma Ave Maria. E uma senhora piedosa me disse, eu rezo muito mais, quanto mais melhor. Com certeza. Padre Campos, mas vamos lá para o início, lá para o comecinho mesmo, né? Quem é Padre Campos, onde nasceu, onde e como viveu a infância? Pois é, eu nasci num lugarzinho muito pequeno. A cidade se chama atualmente Senador Eloy de Souza, que quando eu nasci se chamava Caiada. Havia Serra Caiada e havia Caiada, mas eu sou bem rural, porque eu nasci na fazenda Aroeiras, que era a fazenda dos meus avós. E aí, mas logo a gente se mudou para a cidade, não é? A cidade não, o lugarejo, a vila, que só se emancipou 10 anos depois do meu nascimento. Em 1958 foi que Eloy de Souza se tornou município. E se emancipou de quem? De Serra Caiada? De Serra Caiada. Eu fui a primeira pessoa registrada no cartório único da cidade. Nossa! Interessante, né? Não é? Exatamente. Quando fui instalada a prefeitura, a cidade, com sua autonomia política, logo se inaugurou o cartório e eu fui a primeira pessoa a ser registrada ali. Pois é, lá o senhor faz parte também dessa história, né? Muito dessa história. E fui o primeiro padre da cidade, nascido ali, que no dia, vou antecipar um pouquinho, no dia 8, vou estar em Eloy de Souza, celebrando os 50 anos da minha primeira missa. No próximo dia 8. Dia 8, agora 8 de fevereiro. Que horas? Às 19 horas, mas à tarde, às 16 horas vai ter uma sessão solene em minha homenagem e vai ter também uma exposição fotográfica e um cordel de violeiros sobre a minha vida. Eita, que legal. Padre Campos, mas falando da família, né? Como é que era a sua família? Era família religiosa, assim, pois frequentar a igreja? Como é que era? Uma família bem católica mesmo. Digamos assim,
Meu pai nem tanto, mas a herança espiritual, digamos assim, é da minha avó. A minha avó, ela possuía na sala de entrada da casa um santuário com todos os santos de sua devoção. Que era aqueles oratórios. Oratórios, exatamente. E meu pai me contava que era de uma tradição que aos sábados, às 4 horas da manhã, acordava todos os filhos para rezar o ofício de Nossa Senhora, que era uma tradição bem antiga mesmo. E eu digo que a minha primeira catequista foi minha avó. Ela que ensinou todas as orações, história de santos, etc. E aí há um fato que marcou minha vocação. Claro, eu estava sendo alfabetizado, ia estudar na rua, digamos assim, não é? Porque morava na fazenda. E todos os sábados, meu pai ia para a cidade fazer a feira. E sempre eu estava aprendendo a ler e ele trazia como presente a literatura de cordel. E eu li aquelas histórias, aqueles romances com muito entusiasmo. E uma vez ele me disse, eu hoje trouxe uma coisa diferente. Uma história sagrada publicada pela editora Vozes em 1955. Eu a tenho como relíquia. E a partir dali, aquelas histórias bíblicas me encantaram. Quando eu fui estudar a Bíblia, já sabia todas aquelas histórias decoradas. Aí o senhor lembra qual era o texto? Qual era esse texto? Que história sagrada era essa? A Bíblia. Sim, era a Bíblia. A Bíblia, olhe bem, é um fato interessante. Ilustrada, com figurinhas. Que legal. Não era a Bíblia como a gente tem hoje, as várias traduções. Mas era a Bíblia resumida com figurinhas, não é? De cada caso. Por exemplo, Caim e Abel. Aí trazia aquelas figuras, ilustrada, como dizemos, não é? Isso me empolgou muito. Mas aí tem outro fato. Minha mãe me levava à missa todos os domingos. E eu achava aquela coisa um encanto. E era em latim. E era tudo em latim, e o padre de costas para o povo. Eu ainda cheguei a aprender algumas respostas em latim. Naquele tempo havia um movimento de crianças chamado Cruzada Eucarística. Participei da Cruzada Eucarística e cada missa que eu ia, eu tinha algo no meu coração. Mas eu quero ser do jeito desse padre aí. Então, eu acredito que é o chamado de Deus. E como São João Paulo II diz, é dom e mistério. E aí, quando é que veio realmente a decisão de entrar no seminário? Pois é, já no curso, nós chamávamos primário, né? Hoje a nomenclatura é outra. Eu tomei a decisão, se eu quero ser padre. Meus pais deram apoio, mas como? Então, vamos falar com o pároco da cidade. E aí, falamos com o pároco, ele foi me motivando. A verdade é que, em 1961, 3 de fevereiro, entrei no seminário. E aí já era o Seminário São Pedro aqui em Natal. São Pedro, aqui já no Tirol, esse casarão imenso, não é? Bem diferente, a região, o Tirol. A primeira vez que eu vi o mar, achei um encanto. Imagina. Eu só conheci os açudes, né? Nas enchentes. E aquilo tudo, para mim, era um deslumbramento. E para entrar no seminário, fiz apenas um teste muito simples, que consistia na leitura de um texto para ver o desenvolvimento. E como eu tinha uma boa leitura, o padre, que era o cônego o seu Lucílio, disse, pois bem, então agora, 3 de fevereiro, compareça lá para o seminário. Esse era o teste. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro de 1961. Então amanhã, segunda-feira, estaremos celebrando também 64 anos. E 4 anos de entrada no seminário. No seminário. E a partir dali, fui começando essa caminhada longa, que estamos aqui, não é, para cantar a glória de Deus. E como é que foi a vivência no seminário? Que assim, que fatos marcaram? Como é que foi? Enfim, né? Que história o senhor tem para contar da época do seminário? Muito boa, muito boa.
havia muitas opções, mas o que me marcou é que nós tínhamos uns centros literários. Nós éramos por divisão, menores, médios, maiores. E seminaristas? Seminaristas. Um grupo de mais de 85 por aí. Cada núcleo, cada divisão tinha um núcleo de estudos que eram sessões acadêmicas para capacitar os seminaristas a falar de improviso. E eu gostava muito, fui orador da Academia Padre José de Anchieta, fui secretário do Núcleo de Improviso Santa Terezinha, que era dos menores, e essa atividade literária já me empolgou, né? E aí eu fui criando uma tendência à literatura, à poesia, à língua, que isso ajudou depois a descobrir a música. Né? E aí o senhor pegou exatamente, o senhor e assim como o padre Os outros, o padre Cassiano Canindé e Jaime. E pai Dom Jaime. E aí vocês pegaram exatamente a parte pré-Concílio Vaticano II, né? Exatamente. Pré e durante o concílio, né? E pós-concílio. E pós-concílio, que a igreja tinha toda uma mudança, expectativas. Isso. Nós entramos em 61. O concílio começou em 11 de outubro de 1962 e foi concluído em 8 de dezembro de 1965. Então, em 61, quando nós entramos, claro, em janeiro de 1958, o Papa João XXIII já havia declarado solenemente que ia realizar um concílio. Mas não havia ainda nada de mudanças, não é? Ainda estava naquela fase pré-conciliar, de modo que nós ainda alcançamos o seminário, pelo menos quase 2 anos, naquele estilo tradicional, de recebermos a batina no dia 19 de março. Dom Eugênio, que era o bispo auxiliar de Natal, foi lá fazer a vestição das batinas. Permanecíamos de batina o tempo todo. Depois, com um horário muito duro, muitas exigências de línguas clássicas, de latim, de grego, essa coisa toda do seminário tradicional, um horário muito rígido. E aí, a partir de 63, quer dizer, em 62, termina em dezembro a primeira sessão do concílio. Em 63 já vem os sinais de mudança. Quando termina a segunda sessão do concílio, em dezembro de 63, já foi publicado o primeiro documento, a Sacrosanctum Concilium, da renovação litúrgica. Aí começam as mudanças, não é? E também, paralelamente, o primeiro, por interessante que seja, veja bem, o primeiro documento sobre os meios de comunicação intermirífica, uma declaração e uma constituição, que era a Sacrosanctum Concilium. E aí, a partir daí, começam as mudanças. Mas eu lembro que em 61, em 62, todos os dias dentro da missa, após a comunhão, nós rezávamos uma oração de joelhos pelo pleno êxito do Concílio Vaticano II. Era a preparação. Aí, a partir de 63, começam as mudanças a partir da liturgia. Ô Padre Campos, e aí nesse período também os seminaristas eram convidados a fazerem outros cursos na universidade, né? Além de filosofia e teologia. Exato. Veja bem. Como é que foi isso? Assim, era curso paralelo? Como é que era? Não, veja bem. Quando nós terminamos o segundo grau, aí já o segundo grau, que não sei como é a linguagem hoje. O ensino médio? O ensino médio, nós fazíamos o curso clássico. O curso clássico porque, em vez de ter ciências físicas, biológicas, nós tínhamos mais línguas. Latim, grego, inglês, francês e as literaturas todas. Então, com a abertura que o Concílio Vaticano estava dando, Dom Nivaldo, que era o arcebispo, nos colocou essa possibilidade. Os seminaristas que terminam
podem fazer vestibular com qualquer e optar por uma profissão, digamos assim, na área de ciências humanas. De modo que Dom Jaime fez sociologia, ciências sociais, eu fiz letras e o padre Cassiano fez serviço social. Dentro da área de humanas, podia optar por qualquer uma. E ele ainda assegurava, ele via longe, além do tempo, porque se desistem, depois na vida já tem uma profissão. Que bacana, né? Agora, quando fomos para São Paulo fazer teologia, havia uma exigência da própria faculdade, Nossa Senhora da Assunção, de que a filosofia não era dispensada. Mas como nós, antes de começar a teologia, mas como nós já havíamos feito outro curso universitário, podíamos apenas fazer matérias suplementares e entrar na teologia. Ah, sim. E assim foi. E assim foi. E assim aconteceu. Pronto, então a gente vai fechar esse primeiro bloco agora, a gente vai para um rápido intervalo e aí volta já conversando mais com o Padre Campos sobre essa longa história, né? Essa longa trajetória de 50 anos com muita história. Meio século. Meio século. E aí eu lembro a você que está acompanhando a gente, você já faz parte do Clube do Ouvinte. Com a sua contribuição, podemos levar a palavra de Deus, levar histórias assim como essa que estamos contando hoje no Aprendendo com a Igreja, ainda mais longe. Envie uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Clube do Ouvinte, que é o 991945772. Vou repetir, 991945772 e associe-se ao Clube do Ouvinte. Então vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com mais Aprendendo com a Igreja. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 2 de fevereiro. Hoje, como eu brinco, com muita história para contar. Hoje tinha que ser 2 Aprendendo com a Igreja para dar conta de tanta história do Padre Campos, né, Padre Campos? São muitas memórias afetivas, muitas narrativas, muitas certeza. Histórias e histórias. Tem histórias e histórias, né? Mas, Padre Campos, a gente fez, na hora do intervalo, ele até brincou, ainda nem me ordenei. Pois é, não foi nem ordenado. Mas agora vamos falar da ordenação. Em primeiro, aí, concluindo teologia lá em São Paulo, aí retornou para Natal. Viemos para Natal nos prepararmos para a ordenação. Já éramos diáconos, né? Sim. E aí, a ordenação diaconal foi em São Paulo? Não, a ordenação diaconal foi a minha e de Dom Jaime, foi em Serra Caiada. Sim. Porque uma vez que ele morava em Tangará, mas Tangará não era paróquia ainda. Ah, sim. Então ele disse, não faço questão de me unir, vamos fazer uma só em Serra Caiada, que era a sede da paróquia. Pertinho, vizinho ali a Tangará. Vizinha, preparada pelo padre José Amorim de Souza, paróquia Nossa Senhora da Conceição. O diaconato foi lá um ano antes de concluirmos o curso de teologia. Então pronto, concluindo teologia lá em São Paulo, voltaram para Natal. Voltamos e Dom Nivaldo disse assim, olha, essa história de estágio diaconal, não precisa não. Vocês vão se ordenar porque a gente precisa de padre. Havia há quase 10 anos que não ordenavam padre. É mesmo? Porque o seminário de 68 a 79 permaneceu fechado. Ah, sim. Então, naquela época que o seminário ficou fechado. Foi, com a crise do pós-concílio, o nosso seminário fechou. Então não havia. A arquidiocese recebeu alguns padres esporadicamente, sem passarem pelo seminário, porque o seminário portas fechadas. Por exemplo, o padre Normando, que já depois de vocação madura, o padre Pierre, mas esses não passaram por nossos seminários.
vieram, como tinha uma formação, fizeram teologia e Donivaldo os ordenou. Ah, sim. E aí, 1º de fevereiro de 1975, chegou o dia da ordenação. O dia da ordenação. Foi onde? Foi na... A catedral ainda não estava concluída, não é? Havia somente os muros, e a catedral, que era antiga, não era... O espaço não caberia para... Imagina, quase 10 anos, uma ordenação com 3... Abalou Natal inteira e o interior, certeza. Não é? Que era um fenômeno que o pessoal não via há muitos anos, não é? Sim. Algo que chamaria atenção. Então foi na quadra de esportes do Sesc, ali por trás, ao lado do Banco do Brasil, aqui do centro da cidade. Sim. E aí, quando foram ordenados, Donivaldo mandou de 2 em 2, não foi isso? Veja bem, como é que foi? Curso de teologia em São Paulo, nós preparamos um projeto de começar uma experiência de equipes sacerdotais, que hoje é muito comum, né? Sim. Quase todas as paróquias têm 2, 3 padres, porque temos padres suficientes. Isso. Mas naquele tempo era uma coisa rara, raríssima, porque não tinha padre suficiente. Aí Donivaldo disse assim, depois que nos ordenamos, pronto, agora é o preto no branco. Se quiserem desistir da experiência, ainda é tempo e a gente vê outro plano. Aí nós dissemos, não, vamos começar. E começar pela área mais distante da arquidiocese e menos assistida, que era Pendências, compreendendo Ipanguaçu e Alto Rodrigues. Hoje são 3 paróquias, sim. Era uma só paróquia. E Santana do Matos, que também estava vacante, porque o Monsenhor Monteiro já estava idoso, mas também tinha se afastado, que era o prefeito da cidade. Aí padre Cassiano e Canindé foram para Santana do Matos, Jaime e eu fomos para Ipanguaçu, para Pendências, que compreendia também Ipanguaçu e Alto do Rodrigues. Então já começaram o sacerdócio já com um desafio. Muito grande. Porque naquele tempo também, quer dizer, há 50 anos, não é como hoje, né? Certamente de vir de Pendências a Natal não era tão fácil quanto é hoje, né? Meio dia de viagem. E a nossa posse, Dom Costa foi nos empossar nessas cidades, foi sob chuva e enchentes. De modo que nós ficamos o primeiro semestre praticamente somente em Pendências, isolados, porque o Rio Açu transbordou e os outros rios afluentes não dava passagem. E aí quanto tempo o senhor ficou lá em Pendências? Então eu fiquei em Pendências 1 ano. Dom Jaime que ficou mais tempo. Dom Jaime ficou padre Jaime. 12 anos. Uhum. Por quê? Porque depois de 1 ano a gente percebeu que as paróquias não estavam preparadas para manter uma estrutura de 2 padres. E aí depois que o senhor saiu de Pendências, 1 ano após, muito bem, foi para onde? 1 ano após. Então no dia 1º de maio de 1976, fui para Tangará. Vou explicar a estratégia. Por que Tangará? Porque eu deveria ficar perto de Natal, que me deram a tarefa da formação dos leigos, né? E leigos no interior. Então não poderia ficar muito longe de Natal, porque era ligado à coordenação pastoral, e nem muito distante. Então, Tangará era uma cidade que já estava em crescimento. Naquele tempo não era paróquia ainda, pertencia à paróquia de Serra Caiada, mas eu poderia, como era ao lado de uma BR, eu poderia me movimentar bastante. Então, fiquei um bom tempo em Tangará, prestando assessoria à pastoral do interior na formação dos leigos. E aí, depois de Tangará? Depois de 5 anos em Tangará, vim para Natal, em 1982, para assumir a paróquia de Santos Reis, substituindo o irmão seu Manuel Pereira, que estava doente, teve um AVC, não tinha mais condições de continuar. Tempos depois que eu estava aqui, aí se viu necessidade de reformar um pouco as estruturas paroquiais e foi criada a paróquia da Sagrada Família, e Santos Reis passaria a ser um santuário, e eu fui o primeiro pároco de lá, há mais de 25 anos atrás.
E aí depois o senhor assumiu Depois, São Sebastião. Aí fiquei, depois de Roca e Santos Reis, fiquei 3 anos em Roma Ah, sim. e voltei para assumir São Sebastião. Quantos anos São Sebastião? 32. 32 anos na paróquia É. de São Sebastião. Então veja bem, 1 ano em Pendências e Panguaçu, 5 anos em Tangará, 8 anos em Roca e Santos Reis, 3 anos em Roma e 32 anos em São Sebastião. E lá em Roma o senhor foi estudar? Fui estudar, fazer mestrado em Teologia Dogmática com a especialização em Liturgia e Sacramentos. Por quê? Vou explicar. Porque naquele tempo eu já dava aula no seminário. Em 1982, quando vim para Natal, já me deram como tarefa dar aula aos seminaristas, era só o seminário menor, não é? De introdução à liturgia e sacramentos e introdução à fé. E em 86 começou oficialmente o curso de teologia em Natal. E a partir de lá, até a faculdade do Heitor, em média, estive dando aula para os seminaristas, colaborando na formação intelectual, 40 anos. Muito tempo. É muito chão, né? É muito chão. É muito chão. Muitos padres, muitos que são padres hoje, ou que saíram e foram para outras dioceses. Mas esse partiram grupo, para outras vocações, passaram pelo senhor. Esse grupo da década de 80, 90, todos passaram. Todos passaram. Como alunos de liturgia e de todos os sacramentos. O Monsenhor Aerto brinca comigo. Olha, tudo que eu sei dos sacramentos eu devo ao Padre Campos, porque ele me deu aula de todos os sacramentos. Realmente, eu era único na área. Só depois que a Arquidiocese enviou o Padre Elielson, que aí teve que me ajudar a gente dividir um pouco as disciplinas. Pois é, Padre Campos. Então, a gente já conversou nesse período agora, né, sobre a vida, vocação, o seminário, essa trajetória como padre. E agora eu queria que a gente entrasse já na parte da música, né? Da música litúrgica. Ótimo. O senhor é conhecido nacionalmente, eu já tive a oportunidade de andar por algumas dioceses aí afora e sempre tem gente que conhece o senhor, né? É verdade, pela música, pelos livros, porque a música chega onde a gente não formações, exatamente. É verdade. E o senhor é conhecido por ser compositor de muitas músicas sacras, litúrgicas, né? Isso. E como é que surgiu o interesse do senhor em compor música litúrgica? Pois é. Eu digo que é um dom, não é? A gente realmente traz aquilo dentro, não é, do coração, lá no profundo. E quando eu estava no seminário, então tive a oportunidade de ter mais contato com a música litúrgica, o canto gregoriano, essa coisa toda. Em 1974, o padre Assis, que era o Monsenhor Assis Pereira, era o coordenador da Comissão Arquidiocesana de Liturgia e Música Sacra, chamada Calmas, Comissão Arquidiocesana de Liturgia e Música Sacra. Estava organizando um livrinho de canto, chamava Nosso Canto, Nosso Louvor, para toda a arquidiocese. E me chamou e disse, olha, como você faz música, vamos incluir alguma coisa sua, a gente muda alguma coisa de letra e vamos colocar para valorizar a prata da casa. E eu já tinha composto algumas músicas. Indo para São Paulo, não é, em 72, então lá conheci as Edições Paulinas, que tinha uma gravadora chamada Comep, Edições Paulinas, hoje não existe mais. Então, a coordenadora e responsável pela Comep era uma nordestina, irmã Maria Nogueira, e me chamou e disse, eu soube que o senhor tem músicas, tenho, irmã, traga, pode me apresentar. Apresentei. O Brasil todo precisa conhecer, é música boa, vamos gravar. De modo que eu, como seminarista, já lançamos no seminário de Ipiranga, o primeiro chamava Compacto. O Ipiranga lá em São Paulo. Em São Paulo, um compacto, Missa Bem-aventuranças. Foi o primeiro, em 73.
Aí os seminaristas fizeram aquela festa, e como São Paulo é um centro, né, irradiador, então a coisa já se espalhou. Depois veio um long play, um LP, chamado Os Preferidos de Deus, preparando a visita do Papa João Paulo II pela primeira vez ao Brasil. De modo que de lá, aí veio a caminhada, aí vieram os CDs, e a música foi se espalhando, porque eu compreendo que a música é um instrumento de evangelização, que através da música você ajuda o povo de Deus a rezar cantando. A música litúrgica, cantar a missa, cantar a liturgia. E aí eu fui nesse embalo, né? E continuo. E continua, né? A gente vai continuar essa história. Ótimo. Daqui a pouco, já no último bloco, que a gente vai para um rápido intervalo, mais um intervalo, e aí quando a gente voltar, a gente continua mais nesse embalo da música litúrgica. E eu aproveito para convidar você que está acompanhando a gente nessa manhã de domingo para se juntar ao Clube do Ouvinte e ajudar a transformar vidas com a força da evangelização. Manda o WhatsApp para o 991945772 e faça parte do Clube do Ouvinte aqui da Rádio Rural. E você sabe, né? Você que faz parte do Clube do Ouvinte, você ajuda a manter no ar programas como o Aprendendo com a Igreja. E a gente vai para um rápido intervalo, volta já com o último bloco aqui na Rádio Rural de Natal. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com Aprendendo com a Igreja neste domingo 2 de fevereiro, conversando com o Padre Campos, que está celebrando 50 anos de sacerdócio, meio século. 5 décadas. 5 décadas. É muito tempo. O senhor já multiplicou esses 50 anos por dias, por ver quantos dias? Ainda não. É um monte de dias, né, Padre Campos? E então a gente vem conversando desde o início do programa sobre a vida, sobre os feitos, os fatos, né, que marcam a vida de Padre Campos nesses 50 anos de sacerdócio. E fechamos o segundo bloco falando sobre a música litúrgica. Padre Campos, quantas músicas o senhor já compôs? Olha, eu perdi a conta. Agora, gravadas, oficialmente gravadas, que ficam registradas por Paulinas e Paulos, em média 200 músicas. 200 músicas. De onde vem tanta inspiração? Pois é da vida, não é? É um dom mesmo, é um dom. É graça, não é? A gente pega um texto e, por exemplo, todos os anos eu faço o tema, não é, da festa do Nosso Senhora da Apresentação, mais de 10 anos. Eu até sugeri grave, isso é um documentário, não é? Com certeza. O tema como a campanha da fraternidade tem um tema de cada ano. Então, eles me dão o tema, com os subtemas. Aí eu começo a me inspirar e a música sai. O que eu acho legal dessas músicas de Padre Campos, pegando o exemplo dos hinos da festa de Nossa Senhora da Apresentação, é que são temas, são letras boas a gente aprender. E a melodia também fácil de pegar. O Padre Hudson Brandão dizia assim: olhe, suas músicas são todas populares, porque como você não tem aquela formação erudita, acadêmica, é a coisa mais do povo, então é aquilo que está na alma do povo. Então você expressa o que o povo gostaria de cantar e já conhece como constantes melódicas. Por isso que eu acho que muito legal, né? Que é fácil da gente aprender. Padre Campos, e aí falando de livros, também, o senhor é conhecido também por livros, pois né? Por escrever. Como foi que eu comecei essa história? Veja bem, eu fazia parte da comissão, coordenava e assessorei a Comissão Regional da Liturgia por 10 anos. Então, como articulador da comissão, participava de muitos encontros nacionais, regionais, e os bispos diziam: eu soube que você
dá cursos de liturgia nas dioceses do regional, por que não vai também para o norte? Por que não vai também para o leste? Eu digo, vamos. E aí eu senti a necessidade de ter um texto básico que a gente pudesse prestar mais assessoria. Então pedi a Paulinas que publicasse um caderninho, foi o primeiro, né? Elas publicaram, se chamava Liturgia, Serviço do Povo e para o Povo de Deus. E para cada encontro eu levava esse caderno e já era uma coisa muito prática, né? Os temas básicos da liturgia, com algumas perguntas e respostas, tirar dúvidas, etc. De modo que eu espalhei tudo isso pelo Brasil. Veja, eu fiz uma experiência interessantíssima de assessorar 5 dioceses no norte. Fiquei 15 dias viajando de barco, começando por Porto Velho, depois fui para Manicoré, Humaitá, Borba e Manaus. Nossa, bem no meio da região amazônica. Bem no meio, seguindo floresta. o Rio Madeira e navegando pelo Amazonas. Então, mas olha, algo muito cansativo, mas eu vi a carência grande da formação daquele povo. Foi uma experiência belíssima. E aí o senhor marcante. começou a escrever nesse tema Pronto. da liturgia e depois foi seguindo por outros temas. Depois vi que era muito interessante a gente escrever sobre como viver a liturgia. Então eu escrevi pela Loyola Caminhos do Coração, a espiritualidade do ano litúrgico. Depois, dando aulas para os seminaristas, a prática, vi que o Ministério da Presidência não tinha sido aprofundado. Vamos escrever sobre o Ministério da Presidência. Escrevi um livro até sobre os títulos de Nossa Senhora. Sempre me perguntavam, o que significa tal título, tal título? Tinha título que eu não sabia a história. Vou pesquisar e vou escrever. E aí fui publicando os livros. Quantos livros? 10. 10 livros. 10 livros. Tem livro aí também começado? Vem livro por aí? Tem vários projetos. Porque, ultimamente, eu estou numa fase, com o professor Thaleson, de organizar livros que contem, que narrem a história das arquidiocese. Ai, que bom. Publicamos um do padre José Marins, organizamos, né? Sim. E publicamos, que foi lançado em São Paulo do Potengi. São Paulo do Potengi. Uma experiência pioneira de renovação paroquial. Depois estamos preparando um sobre Santana do Matos, organizando, porque não somos os autores, escrito por Câmara Cascudo. Possivelmente vai ser lançado agora em março. No dia 30 de março vai ser lançado este livro, que é a edição esgotada porque foi publicado na década de 50. Ah, sim. Então ninguém conhece. Exato. Sobre a paróquia de Santana do Mato. Estamos preparando um terceiro sobre a paróquia de Angicos. Que bacana. Aí eu estava nessa organização, mas agora tem outros. Eu tenho um projeto de um guia, mas agora estamos na fase melhor porque a guerra está acabando. Que era um guia sobre a Terra Santa. Ah, sim. Porque quanta gente que vai e escuta só os guias locais. E eu acho que é interessante quem vai à Terra Santa se preparar. Então, uma coisa mais prática, está quase concluído. Vou deixar acalmar a situação para a gente pensar em publicar. Depois tem um outro projeto sobre a missa, no que significa a linguagem. Por exemplo, o vocabulário popular da missa. Ô, Padre Campos, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente diz ao menino, traga a galheta. Aí o menino traz um copo d'água, porque não sabe o que é galheta, é o coroinha. De modo que essa linguagem bem explicada, não é um dicionário pesado, é um vocabulário ameno, com figuras, que você pode encontrar no Google, mas olhando um por um. E ali você tem tudo resumido, de uma maneira mais prática. Isso é muito bacana, porque eu sempre digo que a nossa igreja, e especialmente na parte litúrgica, tem um vocabulário técnico. Próprio. Que só quem está ali é que tem acesso. E a gente poderia abrir mais, não é?
Nos meus contatos com jornalistas, né, de tanto acompanhar jornalista que vem, especialmente a catedral, né, fazer matéria em grandes celebrações, eu vejo assim, o quanto a gente, às vezes até eu também fico com dúvidas quando pergunto o que é aquilo, né, que momento é esse, até eu às vezes fico com dúvidas. Coisas que a gente precisa saber, coisas práticas. Uma ministra me disse uma coisa, aí eu me motivei, faz uns anos. Padre, eu estava em São Paulo, me apresentei como ministra da comunhão, da Eucaristia, e o padre disse, pois não, vem atuar aqui na missa. Ajudei, depois ele disse assim, purifique, eu não sabia o que era purificar, que é lavar o cálice, purifica o cálice. Eu não sabia, então são coisas que a gente tem que aprender para não ficar assim boiando, né, como se diz. E aí das músicas, ainda voltando sobre as músicas litúrgicas, também tem música e tem projeto de música? Muita coisa ainda. O senhor não para, né, Padre Campos? Não, porque pedem muito, não é? Faça a música de tal padroeiro, de tal padroeiro. A última vai ser lançada agora no final no início de fevereiro, que é o hino de Nossa Senhora da Esperança. Na Cidade da Esperança. O padre João Erix me disse, não tinha ainda um hino oficial. É mesmo? Canta um ou outro, eu digo, vai lá. Então, agora são mais os pedidos, não é? Que nunca faltam. E dessa minha missa do dia 1º, de ontem, nós cantamos o Salmo 22 com a versão minha e a música minha. Inclusive, o Frei Luiz de França, que é um capuchinho, veio cantar o Salmo 22. Eu faço questão de participar e cantar o Salmo 22. E também o canto de entrada é de minha autoria. E os outros todos, mas os outros já conhecidos. Sim. Por exemplo, o canto de ofertório foi um canto que eu fiz no primeiro ano vocacional do Brasil. E qual é? Em 1983, que é 10 anos. Então o Regional Nordeste 2 pediu, Padre Campos, faça uma missa vocacional. Eu fiz, vem e segue-me. Essa missa se espalhou por todo o Brasil, bem conhecida. E se cantou muito, durante muito tempo. Lembro. E assim vai. E o hino do Congresso Eucarístico atravessou o Brasil inteiro, não é? Sim. A litania dos empobrecidos, a ladainha. Ave cheia de graça, ave cheia. Não vou cantar não, porque só desliga o rádio. A missa dos mártires, não é? Sim. Que também a gente espalha muito no Brasil, não é? Isso. Com a letra de Monsenhor Assis. E assim vai. E a gente vai fazendo esses cantos, né? Eu lembro que quando o senhor completou 50 anos também de compositor, sim, nós gravamos o Aprendendo com a Igreja, que foi assim um dos melhores que eu já apresentei aqui. Porque houve uma homenagem aqui na catedral. Foi muito bom. E aí a gente resgatou muita música. Padre Campos, nesse meio século, né, desse jubileu de ouro sacerdotal, quando o senhor olha assim para trás, quais são as maiores alegrias, as maiores realizações do Senhor nesses 50 anos? As alegrias foram muitas. Claro que tem também os desafios, as tribulações, mas eu sempre respondo com São João no capítulo 13, que é o lava-pés. Veja bem, ele primeiro faz o gesto do lava-pés para depois celebrar a ceia. Então eu digo assim, não existe ceia sem lava-pés. Ou seja, ele demonstra que o importante é o serviço. Ele diz assim, eu vos dei o exemplo para que façais o mesmo. E se vocês seguirem isto aqui, vocês serão felizes. Então, a maior felicidade desses 50 anos, a alegria está em servir. Poder ser um frágil instrumento de Deus a serviço do reino. Essa é a maior alegria. Aí eu digo sempre aos padres que aquela casula que a gente é revestido no dia da ordenação sacerdotal, presbiteral, e que usamos em cada missa, é o avental do serviço. É mesmo. Senão não teria sentido, não é? E nesses 50 anos também o senhor já tem vários, digamos, filhos espirituais, padres que foram acompanhados pelo senhor, sim, né? A paróquia de São Sebastião doou para a igreja 7 padres. 7 padres. E a minha cidade, eu abri o caminho, Eloy de Souza, deu 3 padres.
Um padre Severino deixou o ministério, mas se ordenou, ficou um tempo, e o outro é o padre Gilmar, que está em Pacifica, Sim, que é também de Eloy de Souza. Gilmar Victor. Victor, que é também de Eloy de Souza. E da paróquia de São Sebastião, o último é o padre Rodrigo Paiva. Paiva, que está aí. Foi coordenador da PASCOM na Arquidiocese. Filho da paróquia. É padre Charles, padre Nazareno. Nazareno, e 4 filhos de Santana. Sim. Conta também, Uma né? sementeira filho de Santana, né? 7 padres. De lá. Todos de lá. E aí a gente já está se encaminhando para o final. Com toda essa experiência que o senhor tem de paróquia, de professor no seminário, de andanças pelo Brasil todo, né? De ver outras realidades. Qual é a mensagem que o senhor deixa para esses jovens que estão despertando para uma vocação sacerdotal, como também para os jovens sacerdotes, ou os sacerdotes jovens? Exato. Eu diria que nesse espírito de serviço de São João, no capítulo 13, vale a pena apostar nesse projeto de Jesus. E a igreja é essa realidade imensa, onde há espaço e lugar para todos. Deus chama, mas é preciso a gente estar com o coração aberto para responder ao chamado. E o sim nunca é definitivo. Este sim, ele vai se projetando na medida da caminhada da vida em cada realidade. Por isso que eu digo, eu peço sempre orações. E o lema que a gente escolheu para a nossa ordenação há 50 anos atrás foi exatamente 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Vou explicar por quê. Porque naquele tempo, pós-concílio, estava uma crise muito grande de identidade do padre. As ideologias eram muito crescentes e muito radicais. Por isso nós escolhemos o Evangelho da cruz, o Evangelho dos crucificados. Então o texto diz assim: os judeus pedem milagres, os gregos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo e este crucificado e ressuscitado. Vale a pena buscar viver esse lema, né? Que é para todo cristão. Com certeza. E essa decisão tomada há mais de 60 anos também valeu e vale a pena e valerá sempre? Sem dúvida. Se alguém me perguntasse, e hoje gostaria de continuar como padre, como iniciei há 50 anos atrás. Sempre padre a serviço do povo de Deus. Padre Campos, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, celebrando essa data tão significativa para a sua vida, né, e para a vida de tanta gente, com quem o senhor contou, lidou, que conviveu, que convive muitos com nomes, o senhor. Muita gente, muitos rostos, todos registrados no coração. Porque é impossível lembrar todos. Sem dúvida. Pois muito obrigada. Que Deus e Nossa Senhora continue abençoando o senhor. Amém. Dando sempre sabedoria, né? Porque aí é uma fonte de sabedoria. Pois é. Quando eu completei 40 anos, fiz uma festa muito bonita, digo, por medida de segurança, 40 anos de padre. Sim. Não sei se alcanço os 50. Então, já que alcancei, tudo é graça, louvado seja Deus. Com certeza, muito obrigada, Padre Campos, mais uma Obrigado a vocês vez. também, e continua rezando por mim, como pede o Papa Francisco, não esqueçam. Quando lançar o livro, vamos rezar, né? Vamos. Lançar o livro lá sobre os termos O vocabulário da missa, vamos fazer aquele lançamento. E vamos marcar que eu estou aprendendo com a igreja. Vamos, ótimo, ótimo. Estamos indo. E tem outros projetos, mas vamos devagar, né? Vamos devagar, tá? Joia, Padre Campos, muito obrigada mais uma vez. Obrigado E também. muito obrigada a você que esteve com a gente desde as 10 horas, conhecendo mais sobre Padre Campos, esse padre que é tão conhecido na nossa arquidiocese, que tanto bem já fez e Amém. fará a nossa Igreja Católica. Amém. Então, muito obrigada. Continue na Rádio Rural de Natal, na sintonia da Rádio da Família, a Sintonia do Bem, porque vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo para você, boa semana e até domingo que vem.